Olá, gente! Ótima noite para todo mundo que nos acompanha nessa terça-feira. Climazinho bom aqui em Nova Friburgo. Gosto dessa temperatura, hein? Hoje, dia 5 de maio de 2026, estamos no ar com mais uma edição do Zoom Notícias. A partir de agora, na tela para você, com aquilo de mais importante que está rolando, principalmente na nossa cidade. Jornal local de Nova Friburgo, 100% friburguense para você. E a gente começa hoje, inclusive, estive com o Dr. Herbert, titular da Delegacia de Nova Friburgo. Falei para ele, doutor, a gente está sempre falando lá desse trabalho incansável de vocês, juntamente com a Polícia Militar, no combate ao tráfico de drogas. E ele falou, Fernando, o trabalho é intensivo, o trabalho é forte, porque se não fosse desse jeito, a gente já estava bem pior, estava como outras cidades aí, da região dos Lagos, da Baixada Litorânea, né, da Baixada Fluminense, que estão numa situação bem complicada. Então, Nova Friburgo vem fazendo esse trabalho de asfixia com o tráfico de drogas. Eu falo, é o enxugar gelo, porque prende um, solta outro, ou prende dois e já tem mais dois na fila de espera para continuar o serviço de tráfico de drogas, mas a policiada está em cima, está para cima deles. E a gente começa a edição falando exatamente disso, gente. Mais uma vez, policiais do 11º Batalhão, através de informações privilegiadas, informações que são transmitidas por nós, por cada um de nós, por vocês, minhas amigas, meus amigos, conseguiram chegar a mais um caso relacionado às drogas aqui em Nova Friburgo. Dessa vez foi uma denúncia anônima e aí procedeu o patrulhamento e encaminharam aí para a apreensão de um adolescente de 16 anos, gente, 16 anos de idade, por tráfico de drogas. Isso aconteceu ontem na rua Capitão Maia, em Conselheiro Paulino. E na ação foram apreendidos 15 tabletes de maconha, 4 papelotes de cocaína e cerca de 2.000 pinos vazios para indolação. O prejuízo estimado ao tráfico de drogas é de pouco mais de R$ 1.055. Ocorrência registrada devidamente na delegacia de Nova Friburgo. E aí, a gente parte para outro assunto muito importante. Sou fã incondicional, hein? Defendo pra caramba a lei seca. Ela é importantíssima, porque os abusadores, a galera que gosta de meter o pé na cana e depois pegar o volante, acaba causando um monte de acidentes e matando pessoas, deixando pessoas inválidas. Enfim, lei seca para sempre, um dos projetos mais incríveis do Brasil, na minha humilde opinião. E teve a Operação Lei Seca, que rolou entre os dias 1º e dia 3 de maio de 2026, em todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive aqui em Nova Friburgo. Eu trago dados para vocês, tá? No período foram realizadas 28 ações, né, em todo o estado, com 3.169 condutores abordados. Ao todo, foram registradas 1.258 infrações, gente, é muita coisa, sendo 404 casos de alcoolemia, o que representa um índice médio aí de 12,8% entre os motoristas fiscalizados em todo o estado, tá? No interior do estado, algumas cidades apresentaram índices elevados. Em Paraty, as equipes realizaram 3 ações, foram 279 abordagens, né, e 87 atuações por alcoolemia, um percentual maior do que a média do estado. A média do estado está em 12,5%, lá em Paraty foi de 31,2%, o maior do período. Já aqui em Nova Friburgo acompanhou basicamente a média estadual das infrações. Ao todo foram realizadas 3 ações nesses dias, com 437 abordagens, gente, 437 abordagens, 53 casos de alcoolemia, representando um índice médio de 12,12%. Em Miracema foram registradas 2 ações, 305 motoristas abordados, 22 casos de alcoolemia, totalizando 7,2%. Então, são dados gerais aí de diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, para vocês poderem ter noção do que está rolando aqui na nossa Nova Friburgo, beleza? Olha, no próximo bloco a gente tem tema importantíssimo. A gente está falando do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que considerou inconstitucionais regras, atenção, hein? Regras da Prefeitura de Nova Friburgo que dificultavam o acesso de médicos, de engenheiros e contadores a um regime tributário que é bem mais brando. Vocês vão entender melhor essa história daqui a pouquinho, fica por aí. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia
para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. É hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. No Sicredi, poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. Serão mais de 600 ganhadores neste ano e no total 5 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Estamos de volta com o segundo tempo do nosso Zoom Notícias para falar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerou inconstitucionais regras da Prefeitura de Nova Friburgo que dificultam o acesso de médicos, engenheiros e contadores ao que é considerado um regime de tributação mais leve, mais brando. A decisão aponta excesso nas exigências e garante mais facilidade para esses profissionais. Vamos entender melhor essa história a partir de agora na reportagem. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio declarou inconstitucionais alguns trechos de uma lei de Nova Friburgo que impunha restrições ao regime diferenciado de cobrança do ISS para profissionais liberais. Quem vai dar mais informações para a gente sobre isso é o advogado Rodrigo Guimarães, advogado tributarista, que está aqui do meu lado. Doutor Rodrigo, obrigada pela sua presença com a gente aqui no Zoom Notícias. E eu começo te perguntando, na prática, o que muda agora para esses profissionais liberais de Nova Friburgo? Bom, a decisão ela não modifica o regime que os profissionais liberais sempre tiveram direito, né? Ela simplesmente declara inconstitucionais alguns trechos da lei que o município criou ao longo dos anos, para restringir esse direito que os profissionais sempre tiveram. Então sempre foi litigiosa essa relação entre os profissionais liberais que formam sociedades, né, que tem CNPJ, com a municipalidade, né, o fisco sempre restringindo. Então por isso que essas normas a gente considera abusivas, porque o município restringia um direito que já estava numa legislação federal há muitos anos. É uma das leis mais antigas que nós temos, né, no ordenamento jurídico, é o regime especial de ISS para os profissionais liberais. Agora, doutor Rodrigo, especificando um pouco melhor esse assunto para quem está em casa, o que exatamente essa lei municipal exigia que a Justiça considerou inconstitucional? Na prática, os profissionais liberais, quando eles trabalham individualmente, eles têm o direito de pagar um ISS fixo por ano, independentemente do valor que eles recebem pelos serviços prestados. Já uma empresa, quando ela presta serviços, ela paga a cada nota fiscal que ela emite, ela paga um percentual de imposto sobre serviços que vai para o município. O que passou a acontecer, né, nos últimos anos, é que o município começou a criar restrições, criar regras que na prática restringiam o gozo desse benefício, que é um benefício fiscal aos profissionais liberais, ao argumento de que eles, reunidos em sociedade, quando eles tinham uma empresa, né, quando eles tinham uma sociedade de profissionais, quando tem uma estrutura, né, um escritório, uma clínica, eles passariam a ser empresa, então teriam que recolher
esses impostos em cima calculados sobre a nota fiscal, o que aumentava em muito a carga tributária para os profissionais liberais. Agora, quem acabou pagando mais imposto por causa dessa lei pode buscar algum tipo de restituição? É como eu disse, o profissional liberal sempre teve o direito de pagar o ISS da forma reduzida. Então, se o profissional liberal requereu ao município ou vinha pagando ISS calculado sobre as notas fiscais, esse profissional liberal foi cobrado de forma abusiva. Então, ele teria o direito a se ressarcir dos últimos 5 anos dos valores cobrados indevidamente. Certo. Eu finalizo te perguntando, a partir de agora, como deve ser feita a cobrança correta do ISS para essas pessoas e se a prefeitura pode recorrer? De novo, é importante a gente repetir para o pessoal entender. O que o Tribunal de Justiça fez foi declarar inconstitucionais alguns dispositivos, algumas restrições dessas que estavam na lei municipal. Então, o que a gente acredita agora é que o município não vai continuar argumentando que a lei municipal criou essas restrições. A gente acredita que a fiscalização vai passar a aceitar os requerimentos dos profissionais liberais sem fazer essas restrições, porque agora tem uma etapa, a declaração de inconstitucionalidade é uma decisão bastante mais robusta, né, do que as decisões que acontecem em casos, sempre aconteceram, vinham acontecendo ao longo dos anos, em casos isolados, né? Agora, para os profissionais liberais que estão em casa, ainda tem alguma dúvida? Que órgão ou qual lugar eles devem procurar? Bom, os profissionais o valor que a gente tem que dar ao contador, né, nessas horas, porque o contador sabe exatamente a forma com que o imposto vinha sendo calculado. Então, a primeira conversa talvez seja com um profissional de contabilidade, que nesse momento a gente deve ressaltar o valor deles, né? Mas se por acaso o município continuar resistindo, tem que procurar os advogados, né? Todos os advogados da nossa comarca, nós temos muitos advogados capacitados para isso. Eles são os profissionais adequados para buscar esse reconhecimento na justiça. Certo, doutor Rodrigo, obrigada pelos esclarecimentos e por falar com a gente aqui e estar esclarecendo esse assunto tão importante para a população de Nova Friburgo. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente volta agora aos estúdios do Zoom Notícias. Olha, a assessoria de comunicação da prefeitura mandou uma nota extensa aqui que nós vamos ler para vocês. Segundo a assessoria de comunicação, o regime de tributação por alíquota fixa do ISSQN previsto na legislação nacional foi criado para beneficiar profissionais liberais como esses que nós citamos, médicos, engenheiros e contadores, que atuam de forma pessoal e sem estrutura empresarial, como pessoas físicas mesmo. Ainda segundo a nota, a legislação de Nova Friburgo segue essa diretriz, definindo critérios para diferenciar esses profissionais das atividades que são de fato empresariais. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro analisou a constitucionalidade por parte dessas exigências e considerou alguns critérios inconstitucionais. E aí, gente, no entanto, a decisão ainda não é definitiva, segundo a prefeitura, pois cabe recurso, tá? E o processo seguirá avaliando se as empresas envolvidas atuam ou não como profissionais liberais ou possuem, de fato, natureza empresarial. O município informou ainda que busca garantir o tratamento isonômico, tratando, então, a aplicação desse regime de forma a favorecer apenas a quem realmente se enquadra nessa necessidade, nessa possibilidade de tributos, né? Evitando distorções e assegurando uma segurança fiscal para todos. Então é importante que a prefeitura, obviamente, consiga tramitar isso e esclarecer. E o mais importante de tudo, gente, ao meu ver, é beneficiar não só o pobre do empresário que está massacrado com tamanha carga tributária, como também a pessoa física, tá? Eu, como psicólogo, se eu falar para vocês a tributação pessoa física, se não me falha a memória, sai de 26, 27,5% para 6% na pessoa jurídica. Então, é muita tributação, os profissionais liberais também merecem esse carinho, a necessidade realmente da gente ter uma tributação mais branda, beleza? Agora vamos mudar completamente de assunto. Alerta da Secretaria de Saúde para a baixa cobertura vacinal
para os casos de cachumba no estado do Rio de Janeiro. A gente não pode desacelerar. A questão de vacina tem que manter a pegada. As crianças são as mais atingidas pela doença, gente. E a vacina está disponível em postos de imunização em todo o estado. Então, por que não vacinar? Vamos ver. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES-RJ, faz um alerta para pais de crianças e adolescentes sobre a necessidade de vacinação contra a cachumba. Em meio à queda da cobertura vacinal, os casos da doença cresceram no Rio de Janeiro. As vítimas mais frequentes são as crianças. Dados da Gerência de Doenças Imunopreveníveis do SES-RJ mostram que foram registrados 395 casos no primeiro trimestre de 2026. Nos 3 primeiros meses de 2025, o estado teve 210. Mais da metade dos casos foi registrada em pacientes com menos de 9 anos. 37% de 5 a 9 anos e 26% de 1 a 4 anos. Até o momento, não há registro de surto nem óbito causado pela doença. O subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, Mário Sérgio Ribeiro, alerta que o sistema de monitoramento da Secretaria identificou uma elevação significativa de casos de cachumba. Isso indica que os responsáveis não estão levando as crianças para vacinar. A doença ainda está ativa e a vacina, que está disponível nos postos, é a única forma de prevenção contra a doença. A proteção contra a cachumba pode ser feita com a aplicação da vacina tríplice viral, que previne também contra o sarampo e a rubéola. A indicação para a primeira dose é aos 12 meses e o reforço, a segunda dose, aos 15 meses com a tetraviral, que previne contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro tem uma cobertura de quase 86% da D1 e 75% da D2. Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Belfor Roxo são os municípios com atenção prioritária. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 95% do público-alvo. A cachumba é uma infecção viral aguda caracterizada pelo aumento e inflamação das glândulas salivares, principalmente as parótidas, gerando inchaço no rosto. Os sintomas incluem febre, dor ao mastigar, dor de cabeça e de garganta. A transmissão ocorre por gotículas de saliva e os sintomas surgem de 12 a 25 dias após o contato com o vírus. Os riscos incluem meningite viral, surdez neurosensorial, encefalite e pancreatite. Em Nova Friburgo, a vacinação acontece nos seguintes locais: na Ecocard, que fica no centro, das 8 da manhã às 4 da tarde, no posto Valdir Costa, em Conselheiro Paulino, das 8 da manhã até a 1 da tarde, no posto Tuna e Caçuga, que fica em Olaria, das 8 da manhã às 7 da noite, no José Copertino, em São Geraldo, das 8 da manhã até a 1 da tarde, e no Ariosto Bento de Melo, que fica no Cordoeira, de 8 da manhã às 4 da tarde. E olha, daqui a pouquinho vocês vão ver, às 7h30 da noite, ao vivaço no YouTube da TV Zoom, o nosso prêmio Júlio Zarp de empreendedorismo. E hoje teve uma atividade muito bacana que os jurados estiveram fazendo uma visita justamente àqueles que estão concorrendo ao prêmio, para vivenciar essa experiência de perto. Isso faz parte da experiência para eles poderem classificar quem serão os vencedores do prêmio Júlio Zarp. Vocês vão entender melhor essa história daqui a pouquinho. Fica por aí. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida.
Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida. Beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. É hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. No Sicredi, poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. Serão mais de 600 ganhadores neste ano e no total 5 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções. Com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. Estamos de volta com o terceiro e último tempo do Zoom Notícias, falando que logo mais 7h30 da noite, ao vivo no YouTube da TV Zoom, vocês vão poder acompanhar a entrega do Prêmio Júlio Zarp de Empreendedorismo. E olha que bacana, gente, antes da entrega desse renomado prêmio, que com certeza vai entrar para o calendário de Nova Friburgo, nós tivemos uma experiência muito legal. Foi o seguinte, os jurados estiveram no Espaço Arp tendo a oportunidade de conhecer quem são os empreendedores da cidade. Isso é muito bacana, os empreendedores que de fato vão estar concorrendo a esse prêmio Júlio Zarp. Isso faz parte dessa experiência, faz parte da programação e sem sombras de dúvidas vai fazer a diferença para o resultado final desse grande prêmio. Vamos ver. E hoje a gente acompanha de perto uma das noites mais importantes para o empreendedorismo de Nova Friburgo. O Prêmio Júlio Zarp chega à sua cerimônia de entrega, reunindo empresários e iniciativas que fazem a cidade crescer. E antes da premiação, os jurados visitaram o Espaço Arp para conhecer ainda mais de perto a força dos negócios locais. E aqui do meu lado está o Ernesto Reck, ele é o primeiro vice-presidente da CACB e vai ser um dos jurados da entrega do Prêmio Júlio Zarp, que acontece no Country Club hoje à noite. Obrigada por conversar com a gente. E eu começo te perguntando o que mais chamou a atenção do senhor ao conhecer de perto os empreendimentos aqui de Nova Friburgo. Primeiro, é uma oportunidade ímpar de estar aqui. Gratidão pelo convite. E, acima de tudo, conhecer uma região distante da minha Santa Catarina. E só no ter a oportunidade de analisar as empresas que estão expondo hoje e de perceber o quanto o empresário local está fazendo a grande diferença. Destaco aqui o sistema associativista, através do presidente Rosa, que está fazendo a sua parte e pensando muito na cidade. Eu tenho falado que nós passamos por um momento econômico complicado, mas o empresário que for fazer a sua parte, que fizer a diferença, que se conectar principalmente com a cidade, que muitas vezes nós temos empresários extremamente fantásticos, mas
que está só fechado para ele. Nós temos que mudar um pouco esse cenário, estar um pouco mais atento aonde eu vivo. Qual é a realidade da minha cidade? O meu negócio tem que estar muito bem, mas eu tenho que também participar da sociedade. Quando tem a oportunidade de expor minha empresa, eu preciso estar. E 193 empresas participantes do núcleo, eu consegui conhecer uma boa parte da realidade das empresas locais. Então, para mim, é uma gratidão, que penso no associativismo todo dia, que defendo a participação do empresário na sociedade. Juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe, mas cada um dá a sua contribuição. Então, essa percepção que eu levo é de uma cidade próspera, uma cidade que tem um potencial de crescimento fantástico, porque as pessoas estão fazendo a diferença. E agora eu converso com Edna Duisenberg, que é uma das juradas e também cofundadora do WCD, e está aqui do meu lado. Obrigada por conversar com a gente. E eu começo te perguntando o que mais chamou a sua atenção ao conhecer de perto os empreendimentos de Nova Friburgo. Eu fiquei impressionada com a diversidade dos projetos e por sentir que realmente a criatividade e a inovação está motivando toda essa comunidade criativa que já existe na cidade. E a gente, ao analisar, eu confesso que foi desafiador, mas ao mesmo tempo inspirador, analisar esses projetos, porque fazer parte, primeiro eu acho que a iniciativa é extraordinária. Então, para mim, foi uma grande honra fazer parte dessa primeira edição e sentir como essa comunidade criativa está trazendo um novo olhar para a cidade e está ajudando não só a repensar algumas coisas que já existiam aqui, mas que a partir de agora estão sendo vistas sobre um outro prisma, e realmente enfatizar a importância da criatividade e do empreendedorismo. Me fascinou ver empresas de vários tamanhos, né? Empresas que passaram por gerações e estão repensando, e empresas que começaram mais recentemente e que estão contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico, cultural, tecnológico da cidade. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui, participar do prêmio e, principalmente, sentir o que está acontecendo aqui, todo esse processo de transformação. E eu devo dizer que, como cofundadora da Organização Mundial da Criatividade, eu fico muito feliz, porque nos últimos 3 anos nós podemos ver o impacto do Dia Mundial da Criatividade aqui na cidade. E realmente Nova Friburgo se destacou em relação ao conjunto das cidades do Brasil. Então, para mim, estou muito feliz de estar aqui, de vivenciar, de aprender, de conhecer as histórias, de poder incentivar cada vez mais essa comunidade criativa. E agradeço muito também esse convite feito pela Júlio Zarp, que tem uma tradição, um renome tão respeitado em todo o Brasil. Então, é uma alegria estar aqui e participar dessa iniciativa, e eu acho que isso é o início. E eu, nesse momento, eu quero parabenizar não só os vencedores, mas todos aqueles que participaram trazendo os projetos, né? Nós tivemos 235 projetos, foi extraordinário de ver, mas isso já demonstra a força das cidades e o dinamismo das cidades. Então, parabéns aos vencedores, parabéns a todos que participaram e parabéns a Nova Friburgo. A cerimônia de entrega do prêmio Júlio Zarp está acontecendo nesse momento, começou às 7 da noite, está acontecendo agora no Nova Friburgo Country Club. A nossa equipe está lá acompanhando tudo e traz o que aconteceu para vocês amanhã na edição do Zoom Notícias. Até lá!
Isso aí, gente. Então se liguem, ó. Tá começando já aí a programação ao vivo lá no Teatro do Nova Friburgo Country Club. Todo mundo ligado no YouTube da TV Zoom. E vamos ver a previsão do tempo para esse meio de semana, quarta-feira, que vai ser de dia ensolarado e sem chuva. Temperatura mínima variando na casa dos 14 e a máxima em 23 graus. É isso, pessoal. Quero agradecer a audiência de todo mundo. Mandar um abraço para Lucimar, que hoje me encontrou no centro da cidade, me deu um abraço gostoso. E teve mais uma pessoa que me encontrou no Cordoeira, que eu não estou lembrando o nome, mas me deu um abraço gostoso também, falando que gosta de assistir o nosso jornal. Então um beijo para todos, um abraço para todo mundo que curte a nossa audiência, beleza? E lembrando que o nosso Zoom Notícias é sempre feito com o apoio da Stan. Gire a próxima chave.